Bom dia, queridos, manhã de sexta-feira, pois é, estamos encerrando mais uma semana e até aqui nos abençoou o Senhor. Até aqui nos deu graça o nosso Deus para que pudéssemos começar e terminarmos mais uma semana. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa sexta-feira e no decorrer de todo o final de semana, que a tua vida seja abençoada por Deus. Pois bem, hoje eu quero voltar com você no capítulo 11, verso 6 de Hebreus, porque esta semana o Senhor me deu um direcionamento, parece-me que muito claro. Grande parte das devocionais Deus tem me levado a falar sobre fé. Como não sou eu que dirijo as devocionais, como não é escolha minha, eu levanto pelas manhãs e busco em Deus e durante o dia Deus vai me direcionando e me dando direção. E muitas vezes eu só sei do que eu vou falar quando eu sento para gravar. Então eu tenho convicção de que Deus nesta semana está treinando a nossa fé, preparando a nossa fé para coisas mais grandiosas, para coisas mais abençoadoras, para níveis mais elevados. Porque muitas pessoas estão vivendo muito aquém daquilo que Deus tem para as suas vidas. Muitas pessoas estão deixando de ser abençoadas por conta de não se apropriarem, não ter conhecimento daquilo que está disponível para elas da parte de Deus. Primeiramente eu quero ler o texto para você, depois eu quero te contar uma história para você entender, uma ilustração para que você entenda o que eu estou querendo falar com você nesta manhã. Diz assim o versículo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Escute isso: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Conta a história de um rapaz que precisava fazer uma grande viagem, só que os seus recursos eram muito poucos, e ele consegue recursos para comprar apenas a passagem, e ele compra uma passagem de trem. Esta viagem levaria dias e seria de trem, e ele se prepara agora para a viagem porque todo o seu recurso praticamente fora gasto com a passagem, e sobrou alguns poucos trocados, e ele comprou então algumas bolachas bem simples, e ele coloca junto com as suas coisas para que ele pudesse se alimentar durante a viagem, porque ele não tinha recurso para comer no trem, dentro daquilo que era servido, pagar por aquilo que era servido. E este jovem começa a viagem e por alguns dias os seus vizinhos de poltrona observam ele dispensando as refeições que passavam e comendo bolacha. E um homem maduro, com um semblante de sabedoria, experimentado pela vida, questiona: por que você não se alimenta? Você está comendo bolachas. Aquele rapaz responde: eu não tenho recursos para me alimentar. Tudo que eu tinha, eu comprei a passagem. O que me restou foram alguns trocados que eu comprei essas bolachas para me manter durante a viagem. O Senhor diz para ele: jovem, você não olhou na tua passagem? A passagem que você comprou lhe dá direito a toda a alimentação durante a viagem. Você pode comer tudo que você quiser no trem. E esse jovem espantado percebe que no final praticamente da viagem, que ele poderia estar comendo muito bem e vivendo muito bem durante toda a viagem. Por que eu te conto essa experiência? Porque infelizmente muitos, por não ter conhecimento da palavra de Deus e não ter fé, estão vivendo com migalhas, estão vivendo na mediocridade, estão vivendo com muito sacrifício, com muita luta, com muita angústia, estão passando por esta vida sem usufruir de dias de alegria, de paz, de felicidade, de conquista, de realizações, porque não tem fé naquilo que a palavra diz, naquilo que a palavra ensina. Queridos, a vida é difícil para todo mundo. Todos nós vamos experimentar momentos ruins, momentos difíceis, momentos de sabores, momentos de confrontos, mas ninguém está isento disso. Todos nós, seja na vida econômica, emocional, física, espiritual, o fato é que todos nós vamos ter dificuldades, mas nós precisamos tomarmos posse daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Eu não estou falando para você de uma conquistazinha qualquer, eu estou falando que na cruz do Calvário, Cristo morreu para lhe garantir uma vida digna, feliz e abençoada. Cristo morreu para que você pudesse ter vida, e vida em abundância está escrito. Mas muitos não têm tido fé.
para buscar em Deus, para crer em Deus, para mergulhar em Deus, para se entregar a Deus e viver o melhor desta vida. Estão passando pela vida como aquele jovem no começo da sua viagem, de migalhas, de coisas pequenas, sofrendo, tendo direito a acessar tudo aquilo que Deus conquistou na cruz, mas vivendo de migalhas porque não conseguiu ainda ter fé o suficiente. Outros estão tão focados nos problemas que têm se esquecido de Deus, têm se esquecido de quem Deus é e têm se esquecido de quem Ele pode ser em Deus. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é Deus Todo-Poderoso e se importa com você, se importa comigo, se importa conosco, e você precisa entender isso. Sabe, queridos, o que vai fazer realmente a diferença nas nossas vidas, nesta viagem pela vida, é se cremos ou não em Deus, se cremos ou não na sua palavra, se vivemos ou não a sua palavra, se temos fé ou não naquilo que está escrito. Se você acredita em Deus, mas não desenvolve a sua fé, talvez você não vá viver nada daquilo que Deus tem para você. Você pode até entrar no trem, mas vai continuar vivendo com migalhas, com coisas pequenas, enquanto Deus tem dado tudo àqueles que mergulham em fé em Deus. E você precisa entender isso. Você precisa acreditar que Deus existe. Você precisa acreditar no poder da sua palavra. Você precisa confiar em Deus. Você precisa buscar intimidade com Deus. Você precisa começar a desenvolver e tomar atitudes de fé. Exercitar a sua fé diariamente. Viver isso na tua vida, meu irmão. Pare de viver dominado pelo medo, pare de viver dominado pelas circunstâncias, pare de viver dominado pelo momento e comece a viver dominado pela fé e pela palavra de Deus, agir, pensar conforme a palavra de Deus, porque está escrito. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível. Agora, como nós vamos viver o melhor de Deus se nós nem cremos na sua palavra? Você não pode pegar carona na fé dos outros. Você não pode pegar carona na minha fé, nem na fé do seu pastor, ou do seu líder, ou do seu esposo, ou da sua esposa, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu vizinho. Você precisa desenvolver a sua fé, ter a sua relação com Deus. Você não pode mais ficar dependendo da fé da tua esposa, ou da fé do teu esposo, ou dos teus pais, ou do teu pastor. Você precisa começar a desenvolver a sua fé. Eu sei que este mundo nos desafia, mas nós precisamos crer que Deus fará o impossível acontecer nas nossas vidas. Ele tem e pode trazer à existência tudo aquilo que não existe. Deus se agrada daqueles que ousam ter fé, que ousam crer no sobrenatural, naqueles que se rendem diante da vontade dEle, que buscam confiança e intimidade com Ele. Deus jamais permitirá que a nossa esperança, que nós temos nele, seja frustrada. Ele pode fará o sobrenatural nas nossas vidas. Creia nisso, confie nisso, e você experimentará algo poderoso em Deus nesses dias. Pai amado, eu oro pela vida dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. Eu sei que há muitos que nesta manhã estão vivendo verdadeiros conflitos, ó Deus, verdadeiras guerras internas por conta de tudo aquilo que eles estão vivendo. Mas nesta manhã que o Teu Espírito Santo possa tocar profundamente nesses corações, gerando fé, gerando força, Deus, fazendo com que eles olhem além das nuvens negras, para que eles vejam que há um sol, o sol da justiça, e que ele vai raiar, para que eles vejam além das circunstâncias, para que eles consigam ver além dos problemas, além das dificuldades, para que eles possam, Deus, ter confiança de que o Senhor de fato se alegra em abençoar aqueles que te buscam e que confiam no Senhor. Pai, fortaleça a fé dos meus irmãos e leva-os, ó Deus, a alcançar níveis ainda maiores do que tem sido até aqui. Assim eu oro pela vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa sexta e no decorrer de todo esse final de semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.